Olá, bem-vindos a mais um bloco de português para o primeiro ano. Desta vez, o terceiro. Vamos ver o que vamos fazer hoje? Espero, antes de mais, saber que tenhas passado bem e que te tenhas mantido em segurança e não te tenhas esquecido daquele conselho que eu deixei no final de cada um dos blocos da semana passada, que é lavar muito bem as mãos com água e sabão. Então, o que vamos fazer hoje? Hoje vamos aprender ou recordar as vogais. Lembras-te? A, E, I, O, U. E hoje vamos relembrar os ditongos. Vou chamar só a tua atenção para a letra de imprensa e a letra manuscrita, que é aquela que nós utilizamos no nosso dia-a-dia para escrever. Que material vamos necessitar? Vamos necessitar de um lápis, de uma folha ou um caderno. Podes continuar a usar o mesmo caderno que tenhas estado a usar anteriormente nos outros blocos, o que depois também te ajuda a perceber o que temos feito, o que temos trabalhado e depois, se calhar, até tirar algumas ideias. Vamos então rever. Lembram-se, no último bloco estivemos a trabalhar as vogais. Recordas-te? Tínhamos um pratinho, não era? Que tinha farinha, em que estivemos a desenhar as vogais em manuscrito. Foi um bloco bem divertido, não foi? Acho que até deu para dançarmos ali um pouquinho. Vamos começar com um pequeno vídeo para começarmos a animar e isto ficar já muito mais divertido. Então vamos recordar as vogais. A trupe intrépida! Bem, vamos a isto. Parem tudo! Mas que impertinência vem ser esta, hein? Ah? Letra A, vai-te embora! Vai-te embora! A, E, I, O, U. Venham cá! Saiam já daí! Sim. Pois é. A, E, I, O, U. Vamos começar. A, O, I, U, E. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E. Coitado deste maestro, já viram? As vogais não estavam a querer ser nada colaborantes. Então recordámos as vogais que trabalhámos a semana passada e hoje vamos recordar, porque provavelmente terás aprendido já na escola com a tua professora, os ditongos. Pronto? Os ditongos. Vamos começar por relembrar o ditongo ui e o ditongo iu. Neste pequeno vídeo que nós vamos ver, vamos ter vários exemplos, ok? Presta atenção para depois conversarmos no final. Agora que conheces as vogais U e I, já as podes juntar. Ora, vamos lá pôr as vogais a andar de par em par. O Rui tinha um canário ruivo. Deu-lhe o nome de Piu-Piu. Um dia abriu a gaiola e o passarinho fugiu. Ele fugiu, mas nós encontramos, nas palavras Rui e Ruivo, o ditongo ui, que é formado pelas vogais U e I. Com o I e com o U, também formamos o ditongo iu, que encontramos no passarinho que fugiu e na gaiola que se abriu. Os ditongos são, então, sons representados por um grupo de vogais. O ditongo ui, pelas vogais U e I, e o ditongo iu, pelas vogais I e U. Juntamos as mesmas vogais, mas formamos sons diferentes. Ora, ouve. Fui, cuidado, muito, caiu, ouviu e sorriu. Agora descobre mais palavras com os sons ui e iu e faz uma coleção. E vamos fazer uma coleção? Então pensa em algumas que possas
encontrar em algum livro que tenhas visto, que possas ter inclusivamente ouvido. Se houver palavras que não saibas como escrever, podes sempre pedir ajuda a alguém da tua família e, claro, à tua professora, no caso de estares na escola ou quando voltares. E como eu sei que estiveste com muita atenção, porque eu percebi que havia ali uns meninos que estavam a tentar reproduzir o que estavam a ver e a ouvir, vamos fazer um pequeno exercício. Mas como eu hoje estou boazinha, antes de começarmos o exercício, vamos ver mais alguns exemplos de palavras em que nós conseguimos ouvir e que depois escrevemos os ditongos. Muito bem. De certeza absoluta que já ouviste a história da galinha ruiva. Ruiva tem o ditongo ui. Muito bem. A seguir temos o nome de um menino. É provável que ainda não saibas como se diz esta primeira letra, que tem o som ré. É o nome de um menino. Qual é o ditongo? Ui, novamente, e é o Rui. A seguir temos um par de meias. De que cor são estas meias? Estou-te a dar um bocadinho em casa porque já ouvi 3 respostas corretas. Muito bem, são meias azuis. E novamente temos o ditongo ui. Muito bem. E agora? Este ditongo é o ditongo iu. Boa! E temos aqui um ovo. Em ovo nós não ouvimos o ditongo iu, pois não. Pois não, mas o ovo partiu e em partiu nós ouvimos o ditongo iu. Muito bem. Este menino, que se calhar até era o Rui, do slide anterior, ia a correr, tropeçou e caiu. Novamente estamos a ouvir o ditongo iu. Muito bem. E a seguir, acho que houve alguém lá em casa que me já está a dizer: é verdade, sim senhora, nesta palavra temos no final o ditongo iu novamente. E o que é que está a fazer? O senhor está a conduzir, mas como ouvimos o som iu, é conduziu. Agora que estiveste super atento, vamos tentar realizar este exercício. Vamos tentar colocar no lugar certo o ditongo ui, que aqui está escrito com letra de imprensa ou com letra manuscrita? Com letra de imprensa, muito bem. E é maiúscula ou minúscula? É minúscula, muito bem. Então, aqui temos o ditongo ui e aqui temos o ditongo iu. Eu vou, para ser mais célere e para te dar uma ajuda, até porque é o primeiro exercício, vou dizer as palavras e depois vocês vão tentar. E atenção, que eu aqui consigo muitas vezes ouvir as respostas que vocês estão a dar em casa. A primeira palavra é cuidar. Cuidar terá o ditongo ui ou o ditongo iu. Qual é o som que nós ouvimos? É o ui. Boa! Muitos parabéns! Super participativos! A segunda palavra é fugiu. E então, qual é o ditongo? É o ui ou o iu? É o iu. Fugiu. A seguir é uma coisa que eu gosto muito de vos ver fazer, que é sorriu. Gosto muito de ver quando vocês estão felizes. Ui ou iu? É o iu. Sorriu. E no final será fui. Passear, qualquer lado. Fui. Muito bem. Parabéns. Participativo como sempre. É um gosto dar aulas convosco. Vamos agora relembrar um outro ditongo. Vamos relembrar o ditongo oi e o ditongo ou. Aproveitei que estamos no outono, vamos aqui apresentar-vos o nosso amigo ouriço. Quando anoitece, o ouriço põe a sua boina dourada e apanha o comboio das 8 para ir ter com a namorada. Neste ouriço com muitos espinhos está o ditongo ou, formado pelo O e pelo U, que andam bem juntinhos. Quando anoitece e o ouriço vai namorar, encontramos o ditongo oi. Ele é formado pelo O e pelo I, que se juntam a par.
Mas o O e o I juntos também se leem OI. É o OI do comboio onde vai o nosso herói. As vogais são as mesmas, mas os sons são diferentes. E tu vais conseguir identificá-los sempre que tentes. Achas que és capaz de descobrir mais palavras com os ditongos OU e OI? Nós damos uma ajuda. Touro, tesoura, dourada. Boina, oito e noiva. E sabias que algumas destas palavras podem ser escritas com o ditongo OU ou com o ditongo OI? É o caso de touro e toiro, tesoura e tesoira, dourada e doirada. É verdade. Aqui no final apresentaram-nos algumas palavras que podem ser escritas com os ditongos ou oi e não estarão incorretas. Agora, antes de fazermos mais um exercício, eu espero que esses dedinhos estejam prontos para começar a ficar no ar. Vamos ver mais alguns exemplos de palavras onde podemos encontrar estes ditongos. Vamos começar pelo oi. Só uma pergunta rápida e quem quiser pode ter o dedinho no ar aí em casa, porque eu acho que vou conseguir ver aí muito bem. Temos aqui o ditongo oi. Primeira pergunta, letra de imprensa ou manuscrita? Ok, letra manuscrita, muito bem. E é maiúscula ou minúscula? É verdade, é minúscula. Muito bem. Vamos então aos exemplos. É provável que vocês já tenham visto, se foram passear num jardim ou no campo com os vossos pais, uma papoila, em que temos o ditongo oi. Temos ali um número, e tu provavelmente, próximo ano, talvez, já irás fazer completar este aniversário, que é o número 8. E, por fim, temos ali uma coisa que é tão boa comer com um chazinho, um biscoito. Com o ditongo OU. Temos aqui as couves, que vocês podem usar em casa para fazer diversos pratos. Espero que em casa ajudem a família. Temos aqui um tesouro. Não sei se este foi encontrado por algum pirata. E temos o ouriço. É verdade. Lembram-se da história? Este acho que não tem boina doirada e que não foi passear com a namorada. Esperemos que não, porque ele está aqui, senão depois a namorada ficaria à espera dele. Vamos fazer o exercício? Muito bem. Temos o ditongo ou o ditongo oi. Temos estas duas hipóteses. Dinhos no ar prontos? Então vamos. A primeira palavra é toupeira. Vamos colocar o ou vamos colocar o oi? Toupeira. Boa, boa, muito bem. O ou, toupeira. A segunda palavra é poupar. Vamos colocar o ou vamos colocar o oi? O que é que eu ouço? Poupar. Muito bem. Acho que acabamos de ver esta imagem. Vou-te dar uma pista. É um número. É o número 8. E aqui estamos a usar o ditongo oi. Muito bem. E, por fim, a última palavra é noiva. Vamos utilizar o ditongo ou o ditongo oi. Noiva. Oi. Quem vota oi? Ai, tantos dedos no ar. Vamos acertar todas. Parabéns, acertámos mesmo. Boa. Olhem, já que estamos cheios de vontade, vamos para o próximo. E agora, quais são os ditongos que nós vamos trabalhar? Vamos ouvir quais serão? Os ditongos ai, au e ão. Numa savana distante, lá para os lados de Bissau, veio ao mundo um leãozinho que, ao nascer, disse miau. Ai, o pai leão assustou-se e ralhou: mau, mau, Maria. Meu filho, vais ter de aprender que um leão ruge, não mia. Pois é, quem mia são os gatinhos. E este pai leão quer que o seu filho seja forte e ruja com todo o vigor. Não quer que ele faça miau. Olha, a palavra miau termina com o ditongo au, que é formado pelo A e pelo U.
São as letras que já conheces a formar novos sons. E consegues encontrar outras palavras que também tenham o ditongo au? Pois é, há mais 2 palavras, bissau e mau. Mas nesta história do leão que mia, a letra A não surge só junto do U. Está também junto do I, a formar o ditongo ai nas palavras ai, pai e vais. E no leão? O A está junto ao O a formar o ditongo ão. Mas repara que para formarmos o ditongo ão, temos de colocar um til por cima do A. Que giro! Tantos sons novos! Vamos escrever uma frase com todos estes ditongos? O leão de Bissau disse ao seu pai miau. E então, conseguiste encontrar também os ditongos nas palavras enquanto estávamos a fazer? Boa! Muito bem. Vamos ver mais alguns exemplos de palavras, algumas delas do nosso dia-a-dia, em que ouvimos os ditongos. Primeiro ditongo, eu acho que eu vi aí em casa alguém dizer au. Muito bem, é verdade. Primeiro exemplo que temos com au, a flauta. A segunda, temos um gato. Mas gato não tem au, pois não? E nós temos aqui nesta palavra um au. Então qual será? Miau? Não, é a cauda do gato. Cauda tem o ditongo au. E por fim temos o bacalhau, que é um peixe que nós em Portugal gostamos muito de comer. Há quem diga que temos milhares de receitas só para o fazer. Com o ditongo ai, temos aqui um senhor que se chama Jaime. Temos uma ave que é uma gaivota, muito bem. E aquilo que vocês devem gostar muito de lançar quando vão ao jardim ou à praia com os pais ou com outros membros da vossa família e amigos, o papagaio. Vamos já aqui falar no em. Temos aqui a mãe, muito bem. E temos aqui 2 cães, muito bem. Cães também têm o ditongo em, porque não é só um, pois não, são 2. Aqui temos vários quê? Pães, muito bem. Temos vários pães que também têm o ditongo em. E por fim, vamos até ao João, com o ditongo ão. João, os Joões que estão em casa a ver-nos todos contentes porque estão a ver o vosso nome. Eu vou tentar, nos próximos blogs, colocar mais nomes de meninos, está bem? Temos o João com o ditongo ão, o coração também com o ditongo ão e o nosso leão, que aparecia na nossa história, que queria fazer miau e o pai dele não estava nada contente. Agora vamos fazer os exercícios. E agora, uma ajudinha, vamos fazê-los um pouquinho mais depressa, porque eu acho que tu já estás completamente com um aquecimento fabuloso feito. A primeira palavra é autocarro. Vamos utilizar o ditongo au. Muito bem. A segunda palavra, tínhamos-la visto um bocadinho ali atrás. É o papagaio. Vamos utilizar o ditongo ai. Muito bem. Agora temos aqui o caminhão, com o ditongo ão. E por último, temos uma ave que se chama pica-pau, com o ditongo au. Muito, muito bem. Estás fenomenal, super campeão nestes ditongos. Vamos agora falar nos últimos. Vamos falar no eu, no ei, no em e no oem. Vamos ver? O peixe Romeu ofereceu uns sapatos à Andreia. Mas do que o Romeu se esqueceu é que ela é uma sereia. Pobre Andreia, que não pode calçar os sapatos que o Romeu lhe ofereceu. Reparaste que as palavras Romeu e ofereceu têm o mesmo ditongo? É o ditongo eu, formado pelas letras E e U. Também podes encontrar o ditongo eu na palavra esqueceu. E do que é que o Romeu se esqueceu? Ainda te lembras? Que a Andreia é uma sereia. Nestas palavras, Andreia e sereia
encontras outro ditongo, o ditongo ei. Aqui, o é junta-se ao i e formam o ei, que também está na palavra peixe. Mas o é não se junta apenas ao u e ao i. Também se junta a outras vogais, como o a e o o, para formar novos ditongos. Os ditongos em e oin. E também podemos encontrar estes ditongos no fundo do mar. Ora vê, o ditongo em, no robalo Magalhães e na senhora sua mãe. O ditongo em é formado pelo a e pelo e. E colocamos um til por cima do a para termos o som a, de rã. O ditongo oin está nos tubarões e no cardume de salmões. E é formado com a ajuda de um til, só que por cima do o. Como pudeste ver, as vogais que já conheces agrupam-se e dão origem a diferentes ditongos. Eu, ei, em e oin. Muito bem. E agora, como estamos super entusiasmados, vamos começar a ver. Lembram-se? Tínhamos visto com o em a mãe, os cães e os pães. Com o ão, o João, Joões, não estejam todos aos pulos aí em casa, senão as mães zangam-se comigo. O coração e o leão. Com oin temos os balões, os feijões e os limões. Com eu temos o Romeu. Algum aí em casa hoje a assistir? Também me pareceu que havia pelo menos um. O pneu e o euro, que é a moeda que nós utilizamos na Europa. A Europa tem eu também. Olha que giro, o nome do continente. Com ei temos as ameixas, o peixe e o queijo. Agora vamos fazer o exercício. Prontos? Vamos tentar fazer este um bocadinho mais depressa. Pode ser? Então vamos ver. Todos a postos? Vamos. A primeira palavra é geleia. Qual é o ditongo que vou colocar? O ei. Muito bem. A segunda palavra é o nome de uma pessoa. Amadeu. O ditongo eu. Agora temos a palavra, acho que é pães. Vamos ver? É pães. E a última é a palavra balões, com ões. Muito bem, parabéns, estiveste ótimo, conseguimos acertar todos. Eu acho que vamos ter todos uma nota excelente. E agora vamos ouvir uma história. É uma história muito especial e que é escrita numa linguagem muito especial e inclusiva, porque todas as pessoas têm o direito de se compreender, de se fazer compreender e de perceber para conseguir comunicar. Vamos ouvir a história dos chibos sabichões. Olhem ali o oi, malandreco. Prontos? Então vamos. Era uma vez 3 chibos que viviam numa montanha. O chibo sabichão pequeno, o chibo sabichão médio e o chibo sabichão grande. O chibo sabichão pequeno tinha uma barbicha pequena e uns chifres muito pequenos. O chibo sabichão médio tinha uma barbicha média e uns chifres médios. O chibo sabichão grande tinha uma barbicha grande e uns chifres muito grandes e retorcidos. Um dia, os 3 chibos desceram a montanha para comerem uma erva apetitosa e verde. Mas tinham que atravessar a ponte para comerem a erva. E debaixo da ponte vivia um ogre terrível.
O ogre tinha os pés peludos, os braços fortes e o nariz muito grande. Não deixava ninguém atravessar a ponte. Os 3 chibos sabichões tiveram uma ideia. Vejam lá este ogre. Até eu tinha medo de atravessar a ponte. Primeiro chegou o chibo sabichão pequeno, com a barbicha pequena e os chifres pequenos, fazendo pouco barulho. Com as suas patas. Patati, patati, patati. O ogre disse: quem faz patati, patati, patati na minha ponte? Sou eu, o chibo sabichão pequeno. O ogre disse: vou-te comer. Não, espera pelo chibo sabichão médio que é mais gordo. Pensou o ogre. Depois chegou o chibo sabichão médio, com a sua barbicha média e os chifres médios, fazendo barulho com as suas patas. Patatam, patatam, patatam. Se ele faz este barulho, eu nem quero imaginar o outro. Encontrou o ogre. O ogre disse: quem faz patatam, patatam, patatam na minha ponte? Sou eu, o chibo sabichão médio. E o ogre disse: vou-te comer. Não! Espera pelo chibo sabichão grande, que é o mais gordo. Depois chegou o chibo sabichão grande, com a sua barbicha grande e os seus chifres grandes, fazendo muito barulho com as suas patas. Agora em casa, se quiserem ajudar a contar a história, podem fazer. Patatão, 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 patatão. Patatão, patatão, patatão. E o ogre disse: quem faz patatão, patatão, patatão na minha ponte? Sou eu, o chibo sabichão grande. E o ogre disse: vou-te comer. O chibo sabichão grande disse: não podes. O chibo sabichão grande deu uma cornada no ogre e o ogre nunca mais voltou. Os 3 chibos sabichões comeram muita erva verde e cresceram muito. Olhem que grandes que eles estão. E agora, os 3 chibos sabichões são grandes. Obrigado por estarem comigo. Gostei imenso da vossa participação. Até ao próximo bloco.